Boa tarde a todos e a todas. O sétimo filho, né? São muitos, são 9. Mas dizer realmente que é um prazer, uma alegria, uma honra enorme estar aqui nessa tarde ao lado de vocês. Agradecer a generosidade, né? Enfim, desse reconhecimento. Mas antes eu queria, seguindo o protocolo, né? Tomado pela emoção, também cumprimentar, enfim, as autoridades da mesa, o nosso presidente do Sinafresp, nosso querido colega Chicarone, também o presidente da Fresp, que está aqui entre nós, o Leone. Quero cumprimentar o secretário da Fazenda, é um prazer estar aqui ao seu lado. Obrigado pela presença, né, nessa homenagem, inclusive, doutor Samuel, nosso querido deputado, grande amigo, Barba, amigo de longa data, nosso subsecretário, Luiz, muito obrigado, hoje exatamente na posição que meu pai com muito orgulho ocupou, e também cumprimentar minha querida colega Marilena. Eu realmente estou com uma emoção absolutamente incontida, representando aqui a família, que é uma família grande, o meu irmão querido, Marco Antônio, conhecido como Chico, exatamente por conta da questão espiritual, né? Meu pai gostava de chamá-lo assim pela sabedoria, enfim, que ele carrega e que ele, enfim, ventila, né? E representando as netas, Laurinha, que também está muito emocionada. Mas, muito rapidamente, eu queria dizer, secretário, que a sua presença aqui nos encheu de satisfação e de esperança. Eu aprendi a amar essa carreira com o meu pai. Ele realmente mergulhou nessa carreira, ele ingressou na atividade, ele tinha 21 anos, ficou 48 anos e meio. Ele saiu num momento difícil exatamente por conta de uma questão ética. A palavra foi rompida, acho que muitos de vocês conhecem o episódio, havia um compromisso de valorização dessa atividade, que é uma atividade tão importante no topo da carreira. Ele abandonou, enfim, essa atividade e me deu a honra e a alegria de me acompanhar no escritório de advocacia. Para mim foi realmente um aprendizado enorme, mas ele, Carlinhos, na verdade, naquele momento, diante da autoridade máxima do Estado, defendendo a carreira, não sei se todos conhecem, enfim, a história, por uma quebra de palavra, de compromisso, ele saiu no topo, né, da carreira que ele abraçou com tanto amor, com tanto carinho, e da qual ele se orgulhava demais. E vê-lo aqui, secretário, inclusive se dizendo apaixonado pela carreira, me deixa realmente, como eu disse, com muita alegria, mas com muita esperança. Infelizmente, hoje é um dia de celebração, nós não podemos deixar de reconhecer, é o dia, enfim, do auditor fiscal, mas essa carreira sofreu demais, sobretudo em alguns governos, enfim, em especial governos do PSDB, que sucatearam a atividade, deixaram de reconhecer o valor, enfim, de uma carreira, como disse o secretário, uma carreira brilhante, que de alguma forma carregava e ainda carrega o Estado nas costas, né? Como estava dizendo aqui o nosso querido amigo Guilherme Pacheco, um amigo querido do meu pai, de toda a vida, né? E que teve também a oportunidade, o privilégio para ambos, né? Eu já ouvi isso de ambos, né? De trabalhar com meu pai à frente, inclusive na época da consultoria tributária, né? Então trabalharam durante muitos anos. Acho que o desafio da carreira é sobreviver à reforma tributária e digamos assim, perseguir, né, essa valorização que inclusive passa pela questão salarial, que eu quero crer que esse governo vai ter condição, enfim, de cumprir, né? Eu tinha esperança, Barba, que fosse um governo nosso, mas que seja o de vocês, né? Digo nosso porque, evidentemente, como vocês sabem, sou filiado com muito orgulho e prazer ao Partido dos Trabalhadores. Mas fiquei muito feliz com a presença do secretário da Fazenda, do nosso subsecretário, porque esse olhar especial, esse carinho, essa palavra franca e tão sincera, eu acho que não tem que deixar só o meu coração cheio de esperança. Eu acho que o de vocês todos, né? Eu ouvi as suas palavras atentamente e realmente senti a presença do meu pai, não só dentro de mim, né, onde ele, enfim, segue e vai seguir o resto da vida, né? Hoje eu vim, inclusive, com as iniciais dele, né, no meu peito, então eu sempre, em dias importantes de sustentação, em desafios profissionais, eu carrego no punho, no peito, as iniciais dele, para quem sabe com isso avocar os seus ensinamentos, né? E eu senti fortemente a presença dele aqui, né, no meio de todos vocês, e, como eu disse, ele ficou 48 anos e meio da carreira. Uma coisa da qual ele se lamentava, né, Marco, você deve lembrar bem, meu querido professor Celso Antônio Bandeira de Mello escreveu um parecer, salvo melhor juízo, para o Sinafresp, à época, para falar sobre o tal direito adquirido, né? E ele mostrava o olerite e dizia, olha, o olerite dele era engraçado, porque ele tinha chegado ao topo da carreira, passou por tudo que vocês podem imaginar, que vocês conhecem, então era o olerite de, sei lá, 3 páginas, né? E tinha o tal do redutor, né? Eu não sei. E o redutor era uma coisa assim brutal, né? Era uma coisa brutal que acabava com tudo e o negócio ficava assim. Era uma coisa realmente impressionante aquilo. É evidente que a gente sabe que a administração pública tem seus limites, não é essa a questão, mas não valorizar uma carreira como essa, né,
Eu realmente acho que, além de não ser, do ponto de vista do princípio, a melhor coisa a se fazer, não é também do ponto de vista da inteligência, né? Então, eu tenho certeza que a administração pública do Estado de São Paulo, hoje sob nova direção, vai ter a sensibilidade de olhar para os senhores, para todos nós, porque, embora eu não tenha feito esse concurso, que é um concurso tão difícil, eu me sinto parte da carreira, né? Herdei um pouco esse amor que meu pai tinha e tem, onde estiver, evidentemente, né? Pela atividade. E quero também selar com vocês um compromisso de, à medida do possível, com os meus muitos limites, né? Poder também, de alguma forma, ajudar nesse processo de valorização constante necessário pelo qual todos vocês estão passando. Queria agradecer os colegas da Franca, do Imperador, a terra do Capim Mimoso, né, a Franca do meu pai, do meu tio, dos meus primos que estão, enfim, lá, né, e Francisco, Devanir, e agradecer muito sinceramente as palavras de vocês. Realmente eu senti em algumas das falas de vocês a presença dele, né? Era uma pessoa, só para concluir, e ele gostava muito do padre Antônio Vieira, né, Marco Antônio? Ele dizia o seguinte, que era um ditado do padre Antônio Vieira: pelo que fizeram, se hão de condenar muitos, pelo que não fizeram todos, a omissão é um pecado que se faz não fazendo. E meu pai nunca se omitiu. Ele sempre teve a coragem, de forma muito ética e combativa, de perseguir os objetivos dele. Ele nunca se escondeu na conveniência do silêncio, mesmo quando isso podia representar para ele algum perigo na situação em que ele se encontrava. E foi nessas circunstâncias que ele se agigantou na defesa da classe. Ainda antes de se tornar coordenador efetivo, era coordenador adjunto, ficou acho que 20 anos, né, ao lado do Panzarini, do Shigemi e de tantos outros. Ele sempre teve a coragem de dizer o que precisava ser dito, não na frente dos senhores,